Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 6, aspectos a se considerar na translação dos livros da Bíblia e sua organização. Nós podemos categorizar os livros da Bíblia por ordem cronológica, por gêneros textuais, por semelhança no conteúdo. E uma das formas de organização mais recorrente da nossa Bíblia é essa que está disponível para vocês no site, que foi a fonte desse material, que é bibliaon.com, a Bíblia formada e organizada. Está disponível também nas referências e a fonte também no nosso material em slide. Então, nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo, podem ser organizados, classificados, categorizados de diferentes formas. Uma das formas mais tradicionais dessa organização ocorrer é quando nós entendemos que no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, percebam, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e, por fim, no Antigo Testamento, os livros proféticos, considerando 5 profetas maiores, 5 os livros dos profetas maiores e 12 os livros dos profetas menores. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, ou as cartas, e, por fim, o livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, que é uma das traduções possíveis. E aí, a partir dessa organização, a gente pensa, será que eu vou interpretar ou traduzir para a língua brasileira de sinais um livro histórico do mesmo jeito que eu interpreto um livro poético? Será que eu vou passar para a língua de sinais uma profecia da mesma forma que eu traduzo uma epístola para a língua de sinais? É isso que a gente vai discutir. A professora Aline já brilhantemente tem trazido excelentes contribuições em relação aos gêneros textuais da Bíblia e nós vamos também nos valer dos conceitos que a professora Aline tem contribuído com a gente para esses gêneros textuais, e a gente vai ver algumas implicações práticas dessa divisão. E aí já temos uma atividade. Percebam, eu vou trabalhar com vocês um trecho de um livro histórico, um trecho de um livro poético, um trecho de uma das epístolas e um trecho de um livro profético. Só que eu não vou dizer qual é o livro e qual é o capítulo. Apenas os versículos que estão disponíveis aqui. E então nós já vamos começar essa atividade de tradução. Nesse caso vai ser a tradução, porque nós vamos ter tempo, nós vamos ler, nós vamos reler e realizar a tradução com esse olhar. Que livro é esse que eu estou traduzindo, considerando esse gênero textual também, que nós estamos traduzindo. E vocês, nos comentários do nosso fórum, vocês vão dizer cada um de cada trecho que eu recortei, que livro que é, qual capítulo que é, e os versículos estão aqui. Dica importante, não usem ou evitem usar a pesquisa na internet, porque se a gente digitar, a gente pode localizar facilmente, mais facilmente. O interessante é que vocês façam esse trabalho através do manuseio da Bíblia. Pode ser a Bíblia digital, a Bíblia física, mas eu preciso que vocês realizem esse manuseio a partir das informações que eu vou trazer para vocês, tá bom? Achando isso, comentem, já deixem nos comentários essa localização que vocês fizeram. Confio em vocês. Vamos lá. Vamos traduzir, então, um trecho de um livro histórico, que eu não sei qual é, que vocês não sabem qual é nesse momento, mas a gente precisa traduzi-lo para a língua brasileira de sinais. Vamos ver, a partir do texto a gente consegue inferir se é Antigo, se é Novo Testamento, e nos dão algumas pistas para a sua localização. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Esse trecho a gente pode traduzir da seguinte forma. O ideal é que a gente faça a leitura do texto por completo, que está disponível aqui, e depois a gente realiza a tradução, tá bom? Nesse caso, vamos traduzir trecho a trecho. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego junto do caminho, mendigando. Então, o classificador de uma pessoa chegar pode ser dessa forma, pode ser dessa forma. Vamos usar dessa forma, que é mais convencional. E ele, no texto, a gente entende que é Jesus. Então, a partir desse texto, a gente pode dizer assim, vejam só, cidade, Jericó.
por causa das torres. Jericó, das muralhas lá de Jericó. Cidade, Jericó, aqui nesse espaço à frente. Percebam a distância que eu estou marcando Jericó em relação ao sinalizador. Estava chegando ele. Felipe, eu preciso do verbo chegar, fazer o verbo chegar? Não é necessário, porque isso aqui já é o classificador de uma pessoa chegar, porque chegar é um verbo classificador. O que chega? O carro chega assim ou assim. A moto chega assim. O tempo chega assim. A gente não vai dizer que o tempo chegou ou o tempo chegou. Perceberam? O tempo chegou. E uma pessoa? A pessoa chegou. Mas percebam, chegando. Então, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, cidade, Jericó, chegando, não chegou, estava chegando. Estava um cego junto do caminho, mendigando. Então, aqui está o caminho, onde Jesus está chegando, e aqui, nesse caminho, estava um cego. E a gente faz. E a gente mantém esse classificador, percebam, cego com o olho assim. Porque depois no texto a gente vai entender que a atitude do cego, para a gente incorporar, a gente precisa dessa expressão. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então perceba. Perceba, multidão atrás de Jesus. Escutou. Felipe, eu posso fazer o sinal de ouvir? Não é adequado. Porque aqui, apesar de algumas vezes a forma verbal poder ser executada dessa forma, a gente já cristalizou isso para ouvinte, meio que para um adjetivo, ele é ouvinte. Então, para a gente dizer que o cego ouviu, a gente pode fazer assim, perceberam? O cego ouviu a multidão e perguntou o que era aquilo. Perceberam a expressão de dúvida? Ao mesmo tempo que eu sinalizo o cego, o que e dúvida. E disseram que era Jesus, Nazareno, que passava. A multidão que estava passando aqui, perceba, vou apontar. Posso fazer a soletração de Nazaré ou usar o sinal ou os dois, que é adequado. Perceberam o direcionamento da cabeça? Para eu evitar, e disseram Jesus. E esse sinal, a gente vai traduzir como o verbo é, por exemplo, Deus é amor. Deus, sinal, amor. Jesus era Nazareno. Jesus, sinal, Nazareno, que era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, por mais que a gente aprendeu, o verbo é não tem sinal, não tem verbo de ligação na língua de sinais. A gente não precisa sinalizar como está no português. Mas a ideia de que Jesus é Nazareno, que Deus é amor, que Jesus é a porta, a gente traduz. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Perceberam? Então, esse a gente vai traduzir como sinal. Olha que proposta interessante. Então, disseram que Jesus Nazareno passava. E então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente retoma o cego e diz, perceberam? A angústia dele em tentar se fazer ouvido. Nesse momento, a gente está dizendo que ele está pronunciando, percebam. Jesus, filho de Davi. Essa expressão, a gente traduz Jesus, que é da genealogia de Davi. Percebam, Jesus é da genealogia de Davi. Se fosse o contrário, é Davi tem a sua descendência até Jesus. E Jesus tem a sua ascendência até Davi. Clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós podemos usar esse sinal para misericórdia, assim para pena, dó, ou também para misericórdia, e em M, misericórdia, e em P, piedade. É obrigatório? Não. Se sua comunidade de fé utiliza outro sinal, a gente mantém. Mas a gente pode sinalizar esse sinal sem problema, tá bom? E aí a gente continua.
E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebam, repreendiam-no para que se calasse. A gente vai usar o verbo silenciar, no sentido de silenciar uma outra pessoa. Olha a expressão. Com essa expressão de desprezo, de você estar nos incomodando. Mas ele clamava ainda mais alto. Olha que sinal legal. A gente pode usar esse sinal que a gente conhece como exagero para a gente dizer que ele intensificou o clamor. Tentando se fazer visto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceberam? Vamos ver. E então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse e, chegando ele, perguntou. Perceba. Jesus, o classificador de Jesus. Ou ainda que ele o trouxesse, a gente diz assim, guiem-no até a mim. E aí, chegando ele, qual a importância da configuração de mãos? Essa configuração, com essa expressão, a gente classifica Jesus. Essa configuração, com essa expressão, a gente classifica o cego. E a gente não pode fazer o andar do cego assim. Perceberam que não é um andar confiante do cego. Então a gente vai dizer que é um andar assim que titubeia. E isso por meio dos classificadores. E com o corpo se aproximando de onde a gente marcou Jesus. Percebam essa lógica espacial? Isso é a lógica da língua brasileira de sinais na tradução da Bíblia. A gente não pode simplesmente jogar sinais como somos tentados a fazer. Dizendo, que queres que eu te faça? E perguntou dizendo, que queres que eu te faça? Aí perceba, Jesus se vira. Eu ajudar a fazer o quê? O que queres que eu te faça? E aí, ele disse, Senhor, que eu veja. Perceba a lógica. Perceba. E a resposta. E disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Por meio do roleplay a gente marca isso. Vê. Vê. Não é simplesmente enxergar pontualmente alguma coisa. É de forma que se abra a visão. Vê. Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. Perceba a expressão, tudo isso a gente precisa colocar, não simplesmente e logo viu. A gente não traduz dessa forma com o sistema de classificadores da língua brasileira de sinais para que essa história, principalmente que é de um gênero narrativo, tenha sentido em língua de sinais. A gente precisa construir a sinalização de acordo com o gênero. E o gênero em português se estrutura assim, em inglês daquela forma, em alemão daquela forma, e em língua brasileira de sinais assim. Perceberam esse gênero de narração para a gente de fato contar essa história? E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A multidão. Posso fazer sinal de povo? Pode, mas a multidão já pressupõe povo. Perceba, uma pessoa vê, duas pessoas verem, muitas pessoas verem. Uma vendo, duas vendo, muitas pessoas vendo. Glória a Deus. E cantavam louvores. E o cego seguia glorificando. Então vamos fazer essa cena? Percebam. Ó, vejam só.
Aí a gente faz esse diálogo olhando para o cérebro. Perceba a reação do cérebro. Percebam passando dentro da multidão. O andar titubeante. E, por fim, o cego seguir. Perceberam, pessoal, a importância do sistema de classificadores e o quanto de gramática, de aspectos linguísticos existe nessa sinalização? O uso do espaço, o uso das expressões, a incorporação dos personagens, o verbo no final. Mas não é contar uma história no sentido de jogar um sinal atrás do outro. É de realmente montar um cenário. Primeiro, livro histórico. Missão de vocês, que livro é esse e que capítulo é esse? Manualmente, hein? Vamos lá. Segundo, livros poéticos. 12 livros poéticos eu selecionei do versículo 1 ao versículo 7. Perceba, um livro poético que vocês vão dizer qual é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, nos livros históricos, a gente usa aspectos narrativos. Nos livros poéticos, como nós vimos na nossa última aula, que foi uma live de sábado, nós temos aspectos poéticos, em que a configuração de mãos, o movimento, tudo isso vai contribuir para o estilo do que está sendo interpretado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A gente pode traduzir da seguinte forma: perceba, altíssimo. Aquele que não é só alto, é altíssimo, é elevadíssimo. Esse superlativo, ele existe na língua de sinais com essa expressão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para Onipotente, a gente pode traduzir como Deus, limite. Não tem. Perceberam? Deus, limite, não tem, e é todo poderoso. Vamos ver como que fica a língua de sinais? Essa ideia de esconderijo, a gente vai passar pela expressão não manual, de alguém se escondendo de algo no Altíssimo. Perceba, quando a gente diz o classificador de uma pessoa que vai até o Altíssimo, a gente não diz simplesmente, perceberam? Isso é ir até o Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é... Perceberam a ideia de esconderijo? Vejam. Eu estou me escondendo nesse esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. Essa expressão diz que eu estou descansado, não porque eu estou fora. Percebam? A gente acha que a distância é marcada apenas manualmente, posicionalmente, mas a distância também é marcada com os ombros e com o corpo. Expressão de longe, expressão de perto e expressão de muito perto no esconderijo. A sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba, direi do Senhor, a gente pode usar ou não, é optativo nesse caso. Porque só o fato de você sinalizar, você já está dizendo. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Perceberam? Refúgio, esconderijo. Aí entra o aspecto poético. Perceba, assim não é um sinal de segurança, de fortaleza, a gente vai fazer a segurança em Deus. Ele é a minha segurança. Assim como na língua de sinais diz, ele é Deus, ele é o refúgio, ele é a segurança. Não é como, não é parecido, ele é Deus. Ele é o refúgio e ele é a segurança. Então a gente diz, o Senhor é Deus, é ou é o meu refúgio, perceberam? É a minha segurança. Perceba, Deus está sendo a minha segurança. Deus é a minha segurança. Como se a gente dissesse, Deus é o meu ar. Percebeu? Deus é como o ar que eu respiro. Deus parece respiração. Deus é o ar. Perceberam? Assim como existe poesia na língua oral, a gente consegue fazer poesia com a língua de sinais. E nele confiarei. Perceberam? Eu posso fazer e nele confiarei? Posso, mas eu posso também fazer isso. E nele confiarei. E a gente mantém a configuração do Senhor, porque, e direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso tudo está fazendo alusão ao Senhor. Então, perceberam? Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele, no Senhor, confiarei. Percebam que lindo esses aspectos poéticos da língua de sinais. Eu suspeito que vocês já sabem, já que vocês já têm alguma suspeita de que livro é esse. Vamos ver. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele quem? Ele, o Senhor. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Olha só que interessante para a gente construir laço do passarinheiro. Isso que é laço do passarinheiro. Agora, ele te livrará do laço do passarinheiro. Perceberam? Deus livrando do laço do passarinheiro antes que a pessoa caísse no laço do passarinheiro, ela chegou perto desse laço do passarinheiro, e aí o que aconteceu? O Senhor a livrou. Perceba, o Senhor. Aí pode fazer esse sinal do Senhor livrando. Por quê? Felipe, o verbo livrar, eu vou fazer assim, eu vou fazer... A gente precisa entender que na língua de sinais, a língua de sinais ela funciona com hipônimos, com exemplos mais concretos. Então, como que ele livrou? E livrou de quê? Essa concordância é estabelecida na língua de sinais, do laço do passarinheiro. Felipe, mas eu posso fazer laço do passarinheiro? Pode, porque existe um aspecto poético, e na língua de sinais, e na tradução da Bíblia para qualquer língua, a gente não vai omitir esses aspectos, porque as figuras, as datas, os números, tudo é muito importante. Não é laço da cobra, e se fosse alguma coisa de cobra, a gente sinalizaria cobra, mas como é laço do passarinheiro, ou ainda desavisado, ele me livrando do laço do passarinheiro. E a gente pode fazer até o laço caindo no final. Perceberam que interessante? Ele te cobrirá com as suas penas. Felipe, eu preciso fazer pena? Precisa. Vejam só. Percebe que ele é Senhor? Ele te cobrirá com as suas penas. Perceba, é diferente de eu irei até as penas do Senhor e ele te cobrirá com as suas penas. É o Senhor que vai e o cobre com as suas penas. E a gente precisa fazer literalmente asas, penas e cobrir. E aí a gente segue. E debaixo de suas asas te confiarás.
Lembra dessa expressão de muita proximidade? Eu não posso fazer que o Senhor está confiando ou cuidando dessa forma. Isso implica distância. Essa forma implica esse superlativo do mais que perto, né? Ou sustentar. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Bloqueio também significa escudo, no sentido daquele que vai bloquear o ataque ou a investida do inimigo. Percebam um aspecto poético. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Perceberam? A verdade sendo o escudo. Professor Felipe, o que é isso? Poesia em língua de sinais. O livro que está disponível para a gente, o livro poético, são 5, né? Os livros poéticos, eles não trazem aspectos poéticos. Por que na língua de sinais não vai trazer? A sua verdade será o teu escudo. Perceba, a verdade não é minha, a verdade é do Senhor. Essa verdade me vem, eu, expressão de olhar, a tomo como escudo. A tomo como escudo. Professor, mas o surdo vai entender? Vai, com certeza. E será o teu bloqueio. Aí a gente pode fazer esse classificador de verdade para a investida. Vindo alguma coisa, essa verdade te protege. Que lindo. Isso é poesia. Não terás medo do terror da noite e nem da seta que voe de dia. Nesse trecho, eu fiz uma pesquisa sobre o que significa terror da noite no original. Porque se a gente sinalizar monstro como terror, não cairia muito bem. Aí vejam só que interessante. Essa palavra, que é terror, segundo a inteligência artificial, é o seguinte. No original hebraico, a palavra terror significa pahad, com acento no A, primeiro A. Pahad. Esse termo refere-se à sensação de medo, pavor ou um grande temor que surge diante de uma ameaça ou perigo. É uma palavra que, no contexto, expressa o medo noturno, aquele sentimento inquietante e profundo que pode ser experimentado durante a noite. Tradicionalmente, um período associado a maior vulnerabilidade e incerteza. Então, quando a gente diz terror, a gente vai fazer o sinal de filme de terror ou de filme de monstro. Essa palavra terror, pahad, significa perigo, ameaça ou angústia noturna. Então, quando no texto diz não terás medo do terror da noite, a gente vai dizer assim, ó, durante a noite, perceba, assim é noite, aí vamos colocar durante a noite, anoitecendo. Não vou sentir essa angústia noturna. Olha que interessante. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, que voa de dia. Não temendo o terror da noite e a seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vejam só esses termos no original, que interessante. A palavra traduzida como peste é dever, com esse acento agudo no primeiro E, dever, no original hebraico. O termo dever geralmente se refere a uma doença devastadora, epidemia ou praga, algo que traz destruição em larga escala. Nos textos bíblicos, essa palavra é usada frequentemente para descrever um tipo de calamidade que afeta muitas pessoas ao mesmo tempo, simbolizando um perigo silencioso que se espalha e causa grande impacto. Então, para essa tradução de peste, a gente pode usar a doença que se espalha. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da doença que se espalha na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A gente tem esse tempo todo porque é a tradução. Então a gente para, pensa, pesquisa. E essa palavra mortandade, olha que interessante. No original é kedap. Kedap. No hebraico, provavelmente muito enferrujado. Mas a transliteração, né, a pronúncia em língua portuguesa aproximada seria kedap, né? Esse som que a gente conhece, kedap. O que significa? O termo kedap
refere-se a uma força destruidora ou a própria personificação da morte, que leva à morte de forma implacável e avassaladora. Na literatura bíblica, esse termo, ketep, carrega uma conotação de destruição que é intensa e incontrolável, como uma praga mortal que não escolhe suas vítimas ao meio-dia. Então, percebam esse paralelismo que está sendo feito. Não terás medo da peste na escuridão e nem da mortandade ao meio-dia. Então, a doença que se espalha à noite, você não vai temer. E a mortalidade, a causa dessa doença, ou os eventos catastróficos durante o dia, você não vai temer. E aí a gente está construindo a poesia. Então, poeticamente, a gente pode dizer dessa forma. À noite, no escuro, a doença que se espalha, aí a gente diz, vem até a mim, não vou temer. E nem da mortandade que assola ao meio-dia. Também. O tempo passa, meio-dia. Isso é poesia. A gente poderia colocar o sinal de meio-dia? Poderia, mas não ficaria poético. Para a gente manter o aspecto poético, a gente pode fazer passar do tempo e o meio-dia o sol a pino, passar do tempo até o meio-dia. Percebam. Meio-dia, eu vejo morte, 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 medo. Não. Perceberam, pessoal, que interessante? E aí continua. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Um problema que a gente encontra é que se a gente for sinalizar rapidinho assim, 1000 cairão ao teu lado, a gente já tende a marcar na direita assim, olha, pessoa, cair, soma 1000. Só que depois que fala 1000 cairão ao teu lado, aí revela a posição. E 10.000 à tua direita. Opa, eu já estou usando a direita aqui. Então, a tradução nos dá esse aviso que a interpretação não nos dá. Na interpretação, se a gente não conhecesse o texto, provavelmente a gente iria errar, porque a gente normalmente tende a começar as anáforas na direita. Mas perceba, 1000 cairão ao teu lado esquerdo e 10.000 à tua direita. Então, a gente diz assim, já pega o espaço esquerdo e a gente marca. Pessoa, pá, soma 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Felipe, na Bíblia falou direita, eu preciso informar. Aqui eu marquei a esquerda sem informar, porque a Bíblia não mencionou explicitamente essa versão que a gente usa, a palavra esquerda. Mas se a Bíblia menciona explicitamente a palavra direita, a gente vai dizer direita, cair, bem maior, perceberam? Soma 10.000. E tu não será atingido. Eu, atingido, esse classificador que a gente usa para acidente, para vítima, para azar, para infortúnio ou para coisas negativas que acontecem. Eu, atingido, não. Perceberam, gente, que interessante essa linguagem poética? Então vamos lá, agora a interpretação mais fluida para a gente ver.
Perceberam quantos aspectos poéticos são ressaltados na língua de sinais? Que interessante. A gente consegue, como é interessante que a gente consegue construir esses aspectos poéticos, estilísticos na língua brasileira de sinais, é muito rico. As epístolas com caráter instrutivo, admoestativo, a gente encontra nesta epístola, do versículo 10 ao 12, o seguinte texto. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí a gente precisa se atentar, em toda a tradução da Bíblia, a um fenômeno chamado anacronismo. O que é anacronismo? É quando a gente pega um elemento que é de um tempo e coloca erroneamente de outro. Por quê? Quando a gente fala assim, como está escrito, hoje, quando a gente pensa no sinal de escrever, a gente faz assim. Mas será que antigamente se escrevia assim? Ou era escrito com pena, a escrita antiga? Perceberam? Então, a cada época, a gente precisa pensar como que era a moradia. Hoje, casa é assim, mas todas as casas lá em Israel eram assim também? Ou na época as casas eram assim? Então, esses elementos são chamados elementos anacrônicos, quando a gente desloca do tempo elementos que não pertenciam àquele tempo. Por exemplo, os carros e as carruagens de Faraó. Será que é carro? Será que é dessa forma? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que elementos anacrônicos que estão hoje na nossa idade contemporânea e não pertenciam àquele período histórico. Então, como está escrito, a gente conhece a Bíblia hoje, como tanto é que o classificador elucida isso, a gente abre e diz que esse é um livro sagrado, um livro de Deus. Mas antigamente a gente não tinha essa forma compilada, a gente tinha os escritos no papiro, não é verdade? Os pergaminhos. Então, como está escrito, a gente tem que desenrolar o pergaminho e dizer, passado aqui. Perceberam? Para a gente fazer essa referência de forma não anacrônica, que a gente não pode falar que no passado foi escrito na Bíblia. No passado, uma pessoa pegou um livro, abriu o livro dessa forma e escreveu, isso é anacronismo. Hoje a gente faz isso. Mas na época que escreviam a Bíblia, que a Bíblia estava sendo escrita, que demorou anos e séculos para ser escrita, a gente não tinha, ninguém abria um livro dessa forma. Os livros, né, ou os conjuntos, os pergaminhos eram abertos dessa forma. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Olha que maneira interessante de englobar todo mundo. Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de pluralizar, porque uma pessoa se desviando é assim, ó, desviar. E todos se desviando. Eu vou repetir o sinal, como que eu pluralizo? A gente vai colocar todos no mesmo lugar, ó. Olha a expressão. Assim é algumas pessoas e todas as pessoas. Todos se desviaram. Eu vou alterar o ponto de articulação de Deus daqui para aqui, para a gente ter mais ideia do que a gente faz. Olha só. Todos se desviaram. E o desviar, a gente pressupõe o caminho de Deus. Percebeu essa concordância espacial que a gente precisa inferir na língua de sinais? Todos se desviaram, tornando-se igualmente inúteis. Agora que a gente marca todos aqui, fica mais fácil. Então, percebeu? Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Inútil. Não há ninguém que faça o bem. E não há nenhum sequer. Perceberam esse não tem global? Como que a gente pode usar? Agora, de modo fluido, como que fica?
Perfeito, perfeito, perfeito. E aí vocês vão me dizer qual epístola é essa, qual capítulo é esse, e os versículos estão aí. E por fim, um livro profético. Vejam só o que está escrito nesse livro profético a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Então perceba, o classificador de uma pessoa, voltei-me para ver quem falava comigo. Perceberam? Ó, uma voz veio, e a gente pressupõe que é do alto, pelo contexto, e a pessoa se vira. Não é voltei, pelo amor de Deus. É voltei-me, o corpo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Eu preciso colocar para ver quem falava com... Pelo amor de Deus, português sinalizado, não é verdade? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Quando a gente pesquisa a imagem de um candelabro, ele é uma haste central e tem 3 hastes aqui e 3 hastes aqui, totalizando 7 hastes. Isso é um candelabro de ouro. Normalmente a gente põe ouro, né? O pessoal colocava ouro para fazer fogo, para iluminar. E lá no templo, quando o santuário é construído no deserto, existia lá no lugar santo, tem o pátio santo e o lugar santíssimo. Lá no lugar santo, que os sacerdotes entravam, e nos santos dos santos só o sumo sacerdote podia entrar, no lugar santo tinha um candelabro, e isso que é um candelabro. Então perceba, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Não precisa do verbo ver, aqui já está vendo. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Perceba, a gente colocou candelabros dessa forma, porque a gente vai dizer assim, e entre os candelabros, eu não vou marcar aqui, eu não vou marcar na frente, eu vou marcar entre esses candelabros, perceba, candelabro, candelabro, o espaço está no alto, mas para a gente visualizar, eu vou trazer aqui para pertinho, tá bom? Mas isso a gente faz aqui no alto. Candelabro, 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 entre eles. Entre esses candelabros, Felipe, por que esse sinal? Porque esse sinal é ser. Se eu fizer assim, é pessoa. Se eu fizer assim, é anjo. Se eu fizer assim, é animal. Felipe, mas eu não sei se é pessoa, se é anjo, se é animal. A gente usa esse sinal para ser, que significa entidade. Aqui pode ser lobo mau, chapeuzinho vermelho, qualquer entidade. Tem uma parte que fala sobre os seres viventes. Não fala que é anjo vivente. Não fala que é pessoa vivente. Fala que é ser vivente. Como que eu traduzo ser? Como que eu traduzo ser? Assim. Então, perceba. Semelhante a um filho do homem. Não disse era o filho do homem. Disse semelhante ao filho do homem. Aí a gente vai dizer assim, ó. Semelhante. Para filho do homem, existem algumas estratégias tradutórias para a língua de sinais. Uma que é comumente usada é essa daqui, ó. Filho do homem. Não filho do homem, que não faz sentido. Filho do homem. Ah, mas a gente usa outro, a gente conhece diferente. Pode usar, isso é justamente uma estratégia tradutória de tradução. Ele, perceba aqui no meio, semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quando você faz isso, você dá a ideia da dimensão dele. Perceba, a veste, você começa em você, diz que é dele, e a veste vai até o peito. Perceberam? Uma veste que chegava até os seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A gente não precisa fazer cinto na cintura e subir no peito. O cinturão de ouro já estava no peito. Então a gente faz. Percebeu? Eu marco lá. Então eu digo, começo a veste aqui, termino lá, o cinturão, que já é fixo aqui no corpo, a gente diz que esse ser tinha. A gente está apontando para cá. Estou movendo para cá para ficar mais fácil a visualização. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Como a lã, a gente vai dar uma pausa e dizer assim, sabe, ovelha, lã, 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 aqui, cor, branco, aí você volta. Então, cabelo, rosto, cabelo, igual. Igual o quê?
o cabelo e o rosto daquele que está aqui é igual ao que eu disse que está aqui, que é a lã, perceberam? Ah, eu posso fazer igual aqui? Não, você precisa concordar no espaço. A gente vai marcar a lã aqui e o cabelo, o rosto e o cabelo aqui e dizer igual, porque a gente precisa marcar o que está igual. Sou igual a você? Eu sou igual a ele? Eu sou igual ao que está aqui em cima? Eu sou igual ao quê? Então, essa concordância espacial, normalmente nós intérpretes não fazemos e precisamos fazer. Tão brancos quanto a neve. Branco, igual, semelhante, sabe, frio, cai, que já é o sinal de neve, cai, aqui, cor, branco, igual. Perceberam? E os seus olhos eram como chama de fogo. Olho. Aí perceba diferente. Os seus olhos eram fogo. Olho, fogo. Os seus olhos eram como. É a diferença da comparação e da metáfora. Na comparação, eu tenho como. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Na metáfora, eu tenho os seus olhos eram fogo. E a gente precisa. Tem metáfora na língua de sinais e tem comparação na língua de sinais. Nesse caso, é uma comparação. Os seus olhos eram como fogo. Então, eu vou dizer assim, ó, olho, semelhante fogo. E seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. Então a gente diz assim, pé, a gente vai marcar pé com o vestido, com as vestes, né? Ser, veste, pé. Pode até fazer da teologia o acento, ó. Pé, ele, percebam, eram como? Semelhante o bronze numa fornalha ardente. Sabe, fornalha, a gente faz assim, quente, fogo, e coloca aqui bronze, reluzente, sabe? Então, ele, pé, igual. Perceberam? E sua voz como o som de muitas águas. Ele, voz, falar, forte. Como? Parece o quê? Sabe? Água. Toda vez que a gente lentifica na língua de sinais, a gente intensifica. Então, perceba, água, muita água, eu vou fazer rápido? Não. Quanto mais devagar, mais água é. Perceba. Quanto mais lento o movimento e mais forte a expressão, mais água é. Olha só. Água, muita água, ou muitas águas. Ele como de muitas águas. E aí, como que fica, então, na língua de sinais direto? Vejam só. E aí, a missão de vocês
é, então, realizar essa pesquisa e dizer qual livro histórico é esse, capítulo nesses versículos, qual livro poético é esse, capítulo e os versículos, qual epístola que é essa, capítulo e os versículos, e qual livro profético que é esse, capítulo e versículo. Pesquisa manual. Se não conseguir, você pode pede ajuda aos universitários, peça ajuda aos universitários, ou realize uma pesquisa com a internet mesmo. E aí você vai comentar, né, alguns, ou a tradução do livro histórico, ou a tradução do poético, ou a tradução das epístolas, ou a tradução do profético. Qual que mais chamou a sua atenção e por quê? Quer eu comentar tudo? Posso? Pode. Mas o ideal é que você comente só uma para você ver o que mais chamou a sua atenção e o que mais chamou a atenção dos colegas. Deixem as respostas no fórum, que essa é uma atividade avaliativa de pesquisa. Conto com a participação de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nessa aula e até a próxima.